peso. Atos, capítulo de número 28, verso 1 a verso 6, vai nos dizer assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta, e os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam: ele era um Deus. Nós conhecemos, eu acredito que quase todos aqui conhecem a palavra, conhecem a biografia do apóstolo Paulo. E a Aline, algumas quinta-feiras atrás, ela ministrou aqui sobre o chamado de Paulo. Atos, capítulo de número 29, ela foi falando da vocação de Paulo, a função de Ananias de ter ido, direcionado por Deus, até a casa onde Paulo se encontrava. E depois que Paulo teve a sua visão devolvida, Paulo, ele foi um homem que viajou muito fazendo missões. Paulo foi uma das pessoas que podemos olhar para a palavra depois do Senhor, que talvez eu vou arriscar dizer que foi um dos maiores missionários. Porque Paulo, ele viajou por muitas cidades, por muitos estados, abrindo igreja, preparando obreiros, consagrando pastores, pelo cunho missionário, pelo desejo de ver a obra do Senhor crescendo. E aí, quando chega no capítulo de número 26, vai ser relatado que Paulo, ele sente de retornar a Jerusalém. E Paulo, ele não era bem-vindo em Jerusalém. E nessa volta, nesse retorno de Paulo a Jerusalém, ele é ali açoitado e depois ele é preso. E ele é julgado por Félix. E quando ele é julgado por Félix, um dia depois o rei Agripa foi a Jerusalém. E Félix contou para o rei Agripa sobre a situação de Paulo. E Paulo agora começa a fazer a defesa daquilo quem ele era, de quem ele foi chamado, quem o levantou, quem o vocacionou. E é interessante que na defesa de Paulo, ele vai relatar exatamente Atos, capítulo de número 29. Ele vai dizer: eu era alguém que perseguia os cristãos. Eu era alguém que batia de porta em porta para encarcerar aqueles que falavam em nome do Senhor. Eu era alguém que lançava na prisão e até assinava decretos de morte, porque Paulo entendia na sua cegueira espiritual que aquilo era uma seita. Mas depois ele começa a dizer: indo de caminho para Damasco, eu tive um encontro com Jesus, e eu caí por terra, e o Senhor ministrou meu coração, e ele começa a falar que dali por diante o que Deus havia feito na vida dele, a vocação daquilo pela qual ele tinha sido chamado. Então Paulo, ele está defendendo a sua fé, ele está defendendo a sua vida. Só que quando ele foi interrogado por Félix, ele apelou para que ele fosse levado a Roma, porque ele também era cidadão romano. O rei Agripa, quando termina de ouvir Paulo, ele vai dizer: por mim você seria solto, porque eu não vejo culpa em ti. Mas porque você apelou para César, você terá que ir para Roma. Então começa aqui, eu estou fazendo uma introdução para que você entenda do porquê ele veio parar nessa ilha. Começa aqui agora um trajeto de Paulo até a chegada dele na Itália. Ele foi entregue a um centurião chamado Júlio, que levou Paulo e alguns presos com destino à Itália. E quando eles embarcaram no navio, eles passaram por diversas cidades.
eles deram em diversa ilha. E chega no capítulo de número 27. A Bíblia vai nos dizer que num determinado lugar, perto da ilha de Creta, o versículo de número 14 do capítulo de número 27 vai dizer: entretanto, não muito depois, desencadeou do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Esse vento, ele significa vento de dois lados. Irmão, se quando venta para o crente de um lado só, imagina vento de dois lados. O negócio fica estreito. Só que a Bíblia vai nos dizer que nessa ilha, chamada Creta, se levanta um vento forte, dois ventos contrários à embarcação, e a embarcação começa a ser levada de um lado para o outro, de maneira que os próprios condutores da embarcação, os capitães daquele navio, perderam a direção e ficaram à deriva. E o texto continua sendo relatado, versículo 15, versículo 16, que aquele vento não parou durante 14 dias, irmão. Imagina você dentro de um vento de dois lados. É vento, tu tenta ir para um lado, sopra daquele lado, tu tenta ir para outro, sopra daquele lado também, você não tem para onde ir. A situação é ficar parado e esperar para onde o Senhor vai te levar. Porque não dá para ir, porque o vento que sopra lá te joga para cá. E se tu tenta vir para cá, o vento daqui te lança para o outro lado. Ou seja, tu fica sem opção. Paulo, juntamente com Júlio, centurião, e os homens daquele barco ficaram à deriva aproximadamente 14 dias. Bateu desespero, é óbvio. Eles temeram a morte também. Só que nos versículos 22... vai nos dizer o seguinte: mas agora, aconselho que tenham coragem. E isso é Paulo falando para os homens da embarcação. Porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, a quem eu pertenço e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça diante de César. E eis que Deus, por sua graça, lhes deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, não tenham medo. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus, que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para uma ilha. Irmãos, trazendo para a nossa vida e para os ventos que sopram sobre nós. O vento não está soprando só sobre Paulo. O vento está soprando sobre todos que estavam dentro daquela embarcação. Só que a questão é, o vento está soprando, o mar está bravio, mas Paulo, cheio de Deus, não temeu ao vento. Paulo, cheio de Deus, não temeu ao tufão. Paulo decidiu, mediante ao vento, mediante ao tufão, mediante as circunstâncias, confiar em Deus. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. O vento, ele sopra para todo mundo. É crente, é não crente. A chuva cai para o justo e para o injusto. A questão é, aonde está a minha fé e a tua fé? Aonde está alicerçada a minha confiança e a sua confiança? A confiança de Paulo estava no Senhor. E Paulo trouxe a palavra confiada pelo seu Deus, dizendo: o meu Deus, a quem eu sirvo continuamente, me garantiu que nenhuma vida vai se perder. Irmãos, eu imagino se não tivesse ninguém com a fé igual a de Paulo dentro daquela embarcação, todas as vidas tinham se perdido. Mas por causa de alguém que guardava a fé, por causa de alguém que não se deixou levar pelo vento, todas as vidas foram poupadas. Por quê? Porque Paulo confiou em Deus.
Deus. E a ordem que Deus tinha dado para Paulo é: Paulo, todas essas vidas eu entreguei a você. Sabe a tua casa, quando o inimigo se apresenta e tenta fazer gracinha, Deus dizendo para você: não vai cair, porque você, mesmo diante desse vento, não tem negado a fé em mim. A tua casa não vai desmoronar, por quê? Porque você ainda tem guardado a fé em mim, mesmo diante desse vento. Tem lares aqui que ainda não desmoronou, porque tem alguém com a fé de Paulo, no Deus de Paulo, no Deus que nós servimos. E a tua casa não vai se perder. Por quê? Porque o Deus a quem nós servimos continuamente confiou a nós a vida da nossa casa. E por causa da nossa busca e da nossa fé, nenhuma vida vai se perder. Está escrito. Paulo liberou a palavra. Só que tem um porém. Mesmo liberando a palavra e falando em nome do Senhor, alguns de dentro do barco valorizaram mais o vento que estava amedrontando do que a ordem que os céus tinham liberado. E isso é perigoso demais. Só que Deus havia dado uma ordem que o barco ia se perder, os pertences iam se perder, mas que nenhuma vida se perderia. Vai terminando o capítulo de número 27, vai dizendo que eles estão chegando próximo de uma ilha. E quando eles estão chegando próximo da ilha, aí o barco se perdeu de vez. Quem sabia nadar deu braçada e parou na ilha de Malta. Quem não sabia nadar foi com os restos que sobraram da embarcação. Chegaram cansados, mas chegaram. Passaram pelo tufão, mas chegaram. Eles passaram pelo vento, eles passaram por tribulação, mas o importante é que eles chegaram. Não importa como a tua casa vai vir, não importa como teu marido vai chegar, não importa como tua esposa vai chegar, o importante é que ele e ela vai chegar. Vai vir arrebentado, mas vai chegar. Vai vir machucado do vento, mas vai chegar. Está escrito. Nenhuma vida se perdeu. Tinha embarcação? Não tinha. Tinha alguma coisa que sobrou também? Não, mas eles chegaram. E nenhuma vida se perdeu. E aí, os nativos da ilha de Malta perceberam a situação. Ainda estava chovendo. Ainda estava frio. Provavelmente estava à noite. Então eles usaram de muita bondade. Foram hospitaleiros para com Paulo e os que com ele estavam naquela embarcação que se perdeu. E acendeu uma fogueira para aquecê-los do frio e da chuva que caía. O que eu acho interessante, irmãos, que estava chovendo, mas tinha fogo. O inverno espiritual que passa na minha e na tua vida não pode apagar o fogo que Deus acendeu. Lá no princípio, quando Ele deu a ordem para Moisés, em Êxodo, capítulo 6, versículo 13, dizendo: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quem iria acender esse fogo era Deus. O que Deus está dizendo é: o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. Estava chovendo, mas tinha fogo. O inverno espiritual que eu e você passa, os dias nublados que eu e você enfrenta, não pode apagar a chama do Espírito Santo de Deus que Ele acendeu dentro do nosso coração. E aí, nessa parte da mensagem, pastor, Deus me fez lembrar. Quem é crente há mais de 15 anos atrás vai se lembrar do que eu vou falar. Por quê? Há mais de 15 anos atrás, as igrejas, principalmente as pentecostais, tinham o culto da busca pelo Espírito Santo. E, irmão,
E só quem viveu essa época sabe do que eu estou falando. Quando o pastor, o líder, quem estava dirigindo o culto, né, Rômulo, o pastor Luiz, chamava na frente, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E, irmão, vinha aquela multidão de gente. E o negócio ficava terrível, porque havia consagração, havia jejum para esses cultos. E quando Deus vinha, irmãos, era como se a gente tivesse em Atos capítulo 2. Era um fogo que fumegava dentro da igreja. E, irmãos, e ficava estreito o horário do culto. O pastor dava a bênção apostólica, que tinha culto que terminava, o povo falando em língua, o povo pulando, dando lugar ao povo na alegria. E a gente não pode perder essa referência, que é o fogo do Espírito. Fala de batismo com o Espírito Santo, é como se fosse uma coisa comum, e isso precisa voltar a arder em nossos corações. Porque o fogo do Espírito é para revestimento. E como é que eu quero enfrentar as lutas da vida se eu não busco revestimento? Como é que eu quero dizer que eu permaneço de pé se eu não quero arder? Se eu não quero esse fogo dentro de mim para queimar as impurezas, para tirar aquilo que não presta? É estranho. É contraditório. Então a gente não pode, irmãos, de maneira nenhuma, perder essa referência que é o fogo de Deus, é o fogo do Espírito, é o fogo que aquece, é o fogo que queima. Nós estamos aí há 2 dias do Avivados, em nome de Jesus. Que você não ore só pelo Avivado para o 13 e 14 de julho, que você viva o Avivados durante todo o resto do ano de 2024. Que não seja apenas uma palha queimando, mas seja uma fogueira, uma labareda dentro de cada um de nós. Que nós possamos sentir e desejar arder. Faz de novo, Jesus, faz de novo. E desejar viver esse fogo. E Deus me deu esse tema, e aí chega onde eu quero de fato frisar aquilo que Deus colocou no meu coração. Por quê? A intensidade, ou seja, os nativos daquela ilha acenderam, foi a intensidade, abanando para que a fogueira, mas Paulo entendeu que quem precisava alimentar o fogo era ele. É Deus dizendo para cada um de nós, quem prega até coloca uma palha para a fogueira manter acesa, mas você também tem obrigação de tacar graveto para continuar queimando. Não é só papel do ministério de louvor, não é só papel de quem prega, não é só papel de quem ministra. Culto é organizado e cada um traz a sua parte para que o fogo continue queimando. Então Paulo, ele entendeu que os nativos até acenderam, mas quem tem que alimentar o fogo sou eu. Então entenda uma coisa, fogo é com Deus, mas lenha é com a gente. Lenha da oração, lenha da busca, lenha do jejum, lenha da consagração. Conforme tu vai colocando lenha, o fogo vai aumentando e não vai se apagar. Só que aí eu não trago lenha, eu estou só na brasa e estou querendo que o fogo arda continuamente. Não vai arder não, pior que não vai, irmão. Porque é um papel que é nosso. É algo que tem que partir de nós. Só que Paulo, ele era alguém que ele sabia o propósito. Como eu disse, eu volto a repetir. Ele entendeu, irmãos. Às vezes o vento que venta na minha e na tua vida, aos nossos olhos, diante do vento que sopra, pode estar vindo para nos tirar do foco do propósito. Mas o vento era contrário. Mas olha onde que Deus levou a eles. Vento, quando vem da parte de Deus, nunca é sem propósito, irmãos. É sempre para colocar a gente no lugar que às vezes Deus deu ordem para a gente ir, a gente não vai. Aí Deus, não quer obedecer, né?
Aí sopra um ventinho, que aí a gente não se movimenta. Aí o vento de Deus faz a gente se movimentar. Porque de uma forma ou de outra, irmão, ou a gente se movimenta para obedecer, entendendo que é Deus que já está chamando, ou a gente vai se movimentar querendo também, ou a gente vai se movimentar também à força, por livre e espontânea pressão, mas a gente vai se movimentar. Do jeito que está, Deus não vai deixar. E o vento tinha um propósito: levar Paulo até a ilha de Malta, juntamente com todos aqueles homens, porque havia um propósito de Deus ali naquela ilha, e Deus queria usar a vida de Paulo. Então entenda uma coisa: vento que sopra na vida do crente, vindo da parte do Senhor, não é para te parar, não é para te matar, mas é vento muitas das vezes para te promover, para te colocar no lugar que já era para você estar há muito tempo, e você está protelando. Aí Deus está dizendo para nós: eu vou soprar um ventinho, mas é para me te levar. É para me startar o que está parado na tua vida. Paulo coloca o graveto. Paulo entende que alimentar é com ele. Só que ao colocar o graveto no fogo, a Bíblia nos diz que saiu uma víbora. E a víbora picou a mão de Paulo. E aí o Senhor ministrou algumas coisas comigo. Deus ministrou o seguinte, querido: o fogo revela. O fogo revela. Paulo, quando coloca os gravetos, a víbora veio e picou ele. Irmão, tinha outras pessoas em volta do fogo, sim ou não? Por que a víbora picou só Paulo? E picou a mão de Paulo, que era o instrumento que Deus usava para ministrar sobre as pessoas, para ordenar o pastoreio, para curar. A víbora picou o instrumento que Deus usava. É Deus sinalizando para mim e para você: mesmo me obedecendo, mesmo andando comigo, vai acontecer situações que aparentemente vai vir para parar, para matar. Mas olha o que é interessante: Deus não privou Paulo de ser picado, mas Deus não permitiu que o veneno fizesse efeito. Oh, glória! Deus não isentou a picada, mas Deus não permitiu que o veneno fizesse efeito. Deus pode permitir algumas coisas, mas Deus não vai permitir que a gente caia. Deus não vai permitir que a gente morra nesse deserto, no meio desse mar, no meio dessa ventania. Porque o mesmo Deus que permite o vento é o mesmo Deus que, quando estava naquela tempestade com os discípulos atemorizados, Ele levantou e deu uma ordem: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Aí os discípulos ficaram atemorizados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É Jesus. Ou seja, nós não seremos isentos de algumas coisas. Deus vai permitir, mas não é para nos parar, é para glorificar o nome dEle. E vocês vão entender que, a princípio, quando nós lemos, os homens daquele lugar pensaram: é assassino, fugiu do mar, mas olha a justiça de Deus vindo. Só que para alguns, às vezes, olhando para a situação que eu e você está passando, pode pensar: é a mão de Deus, é Deus cobrando, é Deus apertando. Aí Deus está do outro lado, está dizendo: estou promovendo, estou cuidando, estou preparando para lançar. Eu sou o arqueiro para lançar essa flecha, para acertar o meu alvo, para fazer a minha obra. Aí os que estão desse lado vai morrer, foi picado, é assassino. Aí Deus está do outro lado dando testemunho de mim. Não vai retroceder, a sua caça não vai cair. Porque tem um Deus que zela pela nossa casa, pelo ministério que Ele confiou a nós. Por isso que o fogo tem que estar aceso, porque o fogo revela. O fogo revela.
Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 22. Coloca aí, mídia, por favor, para me ler com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, número 2, 22. E ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Estava escondida no graveto, no escuro, antes de ir para o fogo. Mas quando foi para o fogo, Deus revelou: tem víbora. Estava escondido lá na chuva. Quando foi para o fogo, Deus mostrou: é mortal. Estava escondida, camuflada. Mas quando teve contato, irmão, com o fogo lá, estava profundo, estava escondido, estava em trevas. Mas se com ele mora a luz, não fica escondido. Por isso eu tranquilizo a tua alma dentro dessa palavra, querido. Não se preocupe com as víboras que Satanás tem usado. Deus é o Deus que revela o profundo, o escondido, o que está em trevas, porque com ele mora a luz. Fique em paz. Ninguém vai ficar passando desapercebido, porque a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo e percorre sobre toda a terra. Então descansa o teu coração, porque o fogo vai revelar. Louvado seja o nome do Senhor. E eu anotei aqui: não existe investida diabólica que não se revele diante do fogo produzido por Deus, ou que possa frear um crente cheio do Espírito Santo. Não tem investida do diabo que venha me frear, que venha te frear, que venha me parar, que venha te parar. Sabe por quê? Se eu sou cheia de Deus, você é cheio de Deus, nada paralisa quem é cheio. Nada para quem tem a presença. Pode até tentar. Algumas coisas Deus vai permitir, mas não é para paralisar. Eu volto a frisar isso aqui. É para nos promover dentro de alguma área. Então fica tranquilo. Fica em paz. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo não se atemorizou com a cobra. A Bíblia diz que a cobra picou. Quando ele percebeu, sacudiu. Lançou no fogo. É isso que eu e você tem que fazer. Vai discutir com cobra igual o Eva fez? Pelo amor de Deus. Sacudiu, porque ele entendia que ele não tinha tempo para bater boca com cobra, ficar excomungando a cobra. Ele sacudiu, lacou lá no fogo. Cobra é com Deus, inimiga é com Deus, porque a cobra ali, irmãos, ela estava representando Satanás, o inimigo das nossas almas. E isso é bem verdade para nós. Vai vir uns avivados. Quem está de frente, quem é liderança, vai ter retaliação. Vai ter batalha espiritual. Porque o foco do inimigo não é quem está parado, quem está com a chama apagada. O inimigo vai atrapalhar quem está com o fogo apagado, irmão. Ele quer apagar o fogo de quem está mantendo a chama acesa. Então, o papel aqui dessa serpente tipificando o próprio inimigo é mostrando que mesmo obedecendo a voz do Senhor, a gente vai sofrer retaliação. E Paulo está sofrendo retaliação, Paulo está sofrendo batalha espiritual por causa da obra. Irmãos, Paulo tinha passado por um julgamento. Eu não vou nem puxar o histórico de Atos capítulo 9 até o versículo 26, eu já vou ver. Paulo tinha sido julgado, estava sendo acusado de uma coisa que ele não fez, apelou para César, ele entra no barco de obediência para ir para ser julgado em Roma. O cara passou 14 dias por um vento, por uma tempestade, quase não morreu. Chegou na ilha pensando, poxa, agora vai vir um refrigério. O cara é picado por uma víbora. Poderia ficar, poxa, estou obedecendo a voz do Senhor. Não. Paulo tinha duas opções, irmãos. Assim como eu e você tem. Não tem várias opções para quem tem vento. Ou você se levanta e reage diante do vento, ou você sente e lamenta. Eu prefiro ficar com a primeira opção, porque levantar e reagir ainda traz algum benefício. Agora, sentar e lamentar não muda nada.
Não muda nada. Paulo poderia sentar e fazer como muitos de nós já fez um dia. Senhor, sou tua serva. Senhor, sou teu servo. Eu estava fazendo a tua obra. Aí o inimigo veio e enganou-me. E fiquei tristinha, Paulo não, irmão. Paulo sacudiu, reagiu, vestiu-se de força e talvez orou ao Senhor perguntando: Senhor, cheguei aqui e para o Senhor me colocar aqui alguma coisa, o Senhor tem, me mostra o que tem para fazer. Porque a empresa que você trabalha, a vizinhança que você tem, nada é por acaso, irmãos. Tudo tem um propósito, até a pessoa da qual você senta no lado do ônibus. Às vezes é Deus te colocando ali para você ministrar essa pessoa. Aí você está com pressa, o ônibus demora, tem alguém ali precisando de uma palavra e a gente está reclamando, a gente está lamentando o ônibus demorando e Deus dizendo: meu filho e minha filha, reage que eu estou querendo usar a tua vida para essa vida que está do teu lado, na fila do banco, na fila do mercado, na fila do ônibus, dentro do ônibus. E aí a gente fica ligado no nosso modo avião, sozinho, nós e nós mesmos e Deus, e às vezes esquece de olhar à volta, ou às vezes até admirar a soberania de Deus. Sim ou não, irmãos? Então a gente precisa atentar. Não é em vão, ninguém está aqui na terra. Eu já falei isso, todo mundo tem um chamado, alguns já estão se desenvolvendo, outros ainda serão desenvolvidos, mas Deus não chamou ninguém para ficar aqui sendo banco. Todo mundo tem uma vocação, ainda que não seja usada diretamente aqui dentro. Deus quer usar você com alguma coisa lá fora. Amém, irmãos? A unção estava sobre a vida de Paulo. A unção que estava sobre a vida de Paulo era mais forte do que o veneno da serpente. E assim também acontece com todo aquele que está cheio do poder de Deus. Está cheio? Não tem víbora, não tem serpente, não tem escorpião. Lucas capítulo 10. Versículo 19, coloca aí, Kaique, por favor. Lucas 10, versículo 19. Vai nos dizer assim: e eis que eu vos dou poder. Jesus está liberando essa palavra para os seus discípulos. E eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Temer por quê? Aí Aline Barros canta: se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Porque a macumbeira fez uma macumba para mim. Vai acabar a galinha do galinheiro, vai acabar os bodes, vai fazer macumba com caldo quinó de galinha e não vai pegar. Porque o nosso Deus, a quem nós servimos, nos deu autoridade, nos deu poder para pisar sobre serpentes e escorpião, e nada nos fará dano. Então eu e você não temos que temer a acusação do inimigo. Eu e você não temos que temer a acusação de quem diz que vai fazer e vai deixar de acontecer. Porque se eu tenho convicção de que eu sirvo a um Deus que não dorme, não tosqueneja, nada vai me fazer dano, porque a palavra me garante isso. Porque vai fazer, vai acontecer. Vai lá, minha filha. Vai lá, meu filho, fique em paz, Deus te abençoe. Deus não, os demônios que tu serve, que Deus use a minha vida para testificar tu e tu entender que os demônios que tu serve não têm autoridade e poder para o Deus que eu sirvo. O Espírito impulsionou, como eu já falei, Paulo, aquela ilha pelo vento. Foi propósito de Deus. Então agora os homens daquela ilha, eles estão olhando e estão dizendo: não é assassino não. Porque eles esperaram a mão de Paulo inchar, não inchou. Esperaram Paulo cair, Paulo não caiu. Então agora eles já estão tendo uma visão diferente. O que é? Ele deve ser um Deus. Por isso que eu fiz questão de frisar essa parte da mensagem. Porque comigo e com você acontece assim. Por isso que tem coisas que Deus vai permitir sobre a minha e a sua vida. Não é para nos parar, é para glorificar o nome dEle. É para exaltar o nome dEle. Falando sobre o Espírito Santo, sobre os cultos que a gente precisa voltar a fazer arder, a trazer lenha. Eu sempre falo isso quando eu prego. Deus me manda e eu falo.
culto não é para buscar, culto é para trazer. Então começa a aprender que tu vai trazer lenha. E aí tu vai sair daqui com uma chama ardendo de você. Para o próximo culto tu tá aqui trazendo lenha de novo e realçando o fogo para que ele não se apague. Eu lembro de uma vez, eu e meu esposo congregávamos na Arca de Noé, pastoreada pelo pastor Daniel Calegari, pai da Tamires e sogro do Ju. E, irmão, tem uns cultos que a gente tem na vida que a gente nunca esquece. É uns cultos que é único. E eu lembro que naquele dia, daquele ano, que eu não sei qual, era uma quarta-feira. Geralmente, quarta-feira a igreja não enchia muito, porque tinha os irmãos que trabalhavam, estudavam, mas o culto estava diferente. Irmão, Deus soprou um avivamento, pastor, naquele culto. Mas Deus trouxe um avivamento para aquela congregação. E tinha um jovem que estava lá, que por ética eu não vou falar o nome. Aquele jovem estava afastado, ele estava voltando, e irmão, Deus pegou aquele jovem. E foi Deus, irmão, foi Deus. Quem é do Espírito, a Bíblia diz que do Espírito tudo discerne, de nada é discernido. Irmão, é como eu falei, o culto rolou e aquele menino pulando, falando em línguas e pulando, batizado no Espírito Santo. O culto acabou, debaixo daquela atmosfera de glória. Tinha gente sentado que não estava aguentando a glória. Tinha gente falando em língua. O pastor Daniel entregou a bênção apostólica e aquele menino está pulando, e aquele menino não parava de falar em língua, aquele menino não parava de pular, aquele menino não parava de se alegrar no Senhor. Até que o pastor falou, tem que ir embora, porque ele morava no Borel e eu tenho que fechar a igreja. E, irmãos, 2 obreiros, pastor Luiz, teve que levar aquele jovem para casa. Por que eu estou dizendo que não era brincadeira? Ele veio de um ambiente que ele parava perto dos meninos do movimento. Para quem entende, né, a parábola, sabe quem é os meninos do movimento. Ele não teve vergonha. Os obreiros levaram ele subir nas escadas sem cair e falando em língua. Tá aqui um dos obreiros que levou, foi meu esposo. Até em casa o fogo não apagou, mas por não ter constância, desviou-se, o fogo se apagou. Infelizmente aquele menino morreu. E nem sepultamento ele teve. Porque morreu de uma forma terrível num lugar que os cidadãos do lugar, da localidade, falou que não ia liberar, porque já tinham sumido com o corpo. Por isso que eu coloquei esse tema na direção do Espírito que ele me deu. A intensidade até acende, estava intenso. Mas é a constância, todo dia. E quarta-feira não tem culto, mas eu vou jejuar em casa. Quarta-feira não tem culto na congregação, vou visitar uma congregação que é séria, que prega a palavra. Quarta-feira não tem culto, sábado não tem culto. Você faz o teu devocional, você jejua em casa, você lê Bíblia. O que a gente não pode deixar é que o fogo se apague. Porque o inimigo das nossas almas já marcou a cara de cada um de nós aqui. E você está achando que ele está preocupado em desviar você para estar lá fora? Tem muita gente desviada dentro. E quando a gente começa a buscar o fogo, irmão, Deus começa a mostrar umas coisas que aparentemente a gente olha que está normal. E aí Deus, está normal não. Quem tem uma vida constante de oração começa a ver. Exemplo, os mais antigos, aí tá. Quem teve visão e revelação, alguém veio. Porque Deus manda dizer que vai dar vitória. O Espírito grita no ouvido de outro que está ligadinho e fala, não. Deus mandou se consertar. E se não se consertar, vai morrer. É assim ou não é? Irmão, o negócio fica sério. Como é que fala? Por quê? Porque está emocionado com o culto, às vezes libera o que Deus não mandou liberar. E isso é muito sério. Agora, quem está buscando, quem está se consagrando, irmão, não pasme. Eu não estou dizendo que Deus vai revelar a vida de ninguém para você ser um fofoqueiro ou uma fofoqueira. Não é isso. O que eu estou dizendo é que quando a gente tem contato com o fogo de Deus, que a gente tem uma constância em oração, a gente começa a ter uma visão do mundo espiritual. Não é para denigrir, não é para falar mal, mas é para a gente ter de fato o norte, não se deixar ser enganado de alguém que está pulando e a gente acha que é no espírito, mas é o inimigo. É a serpente. E tem, Paloma? Oh, se tem. Tem ou não tem? Tem ou não tem, pastor Luiz? Tem ou não tem, pastor? Ué, mas na igreja tem? Se você não sabia, está sabendo agora. Porque não é sobre o ambiente.
é sobre a pessoa. Por isso que eu estou falando, Deus mandou liberar isso aqui, eu anotei. Eu anotei. E eu anotei para você entender, se desejarmos de todo o coração um avivamento em nosso tempo, vamos ficar surpresos em ver a atuação de Satanás em lugares e vidas aparentemente normais. E isso é muito sério. É muito sério, só que Deus nem vai dar isso para algumas pessoas, porque tem gente que não tem estrutura para ver. Tem gente que não tem estrutura e sabedoria espiritual para entender. Mas quando a gente vive, e eu volto a afirmar isso aqui, a fixar para você entender, não é para denigrir ninguém, é para você entender e ter o discernimento se daquilo que estão te falando veio de Deus ou se veio da carne. Se aquilo que estão falando contigo é da parte do Senhor ou é o inimigo. É Deus dizendo para mim e para você, é constância que eu quero. É fogo ardendo continuamente. Quanto tempo Deus tem falado nessa igreja sobre um avivamento? Quem é membro daqui lembra disso, sim ou não? Tá preparado? Quem está preparado para viver o avivamento de Deus aqui? Quem está preparado de verdade para viver o avivamento de Deus? Então, quando Deus começar a abrir a visão espiritual, não se escandaliza, não. Não se escandaliza, porque quando o fogo começar a pegar, Deus vai começar a revelar se tem víbora no meio. E Deus vai tirar. É o texto que está dizendo, não é direta, não é corte para ninguém, é o texto. O fogo revela, então o avivamento é sobre fogo, sim ou não? Aí quando Deus começar, tem a maturidade para permanecer fiel de pé, segurando na mão do teu pastor e entendendo que foi Deus que te plantou nesse lugar. Amém, Ebenezer? Então está pensando que avivamento é avivados. Mas a igreja é muito mulher. Mas avivamento é isso aqui. E depois que tu pular aqui dentro tem vídeo. Tem live. Lá fora e aqui dentro também tem uma nuvem de testemunha. E tem um povo que é terrível que fala, estava entregando profecia, agora está aí desse jeito estranho, esquisita? Vai mais para a igreja não? O que era aquele fogo ontem? Isso aí foi uma fala do pastor. Nenhum dos cultos que teve aqui, o avivamento veio com força. Eu acho que na verdade foi uma amostra grátis, pastor. Do que Deus vai fazer, eu acho que foi. Aí o pastor fez uma convocação, irmão, terça-feira. Estudo. Contava assim no dedo. Ou seja, era oração, pastor? Oração de terça-feira à noite, não foi que o senhor colocou? Convocou o povo para a oração. E avivamento veio na oração em Atos 2. Cadê o povo que estava? Porque se era constância vir, independente de ter instrumento, irmãos. Independente de ter pregador de fora. Independente de ter ministério de louvor. Então o que Deus confiou no meu coração, e aqui eu encerro para essa noite, a intensidade até acende, mas é a constância que vai manter acesa. Avivados 13 e 14, eu estou usando um Avivados porque é o que está aqui. Vai vir conferência de homens e vai ter um mês de festividade em outubro. O nosso fogo não pode só se manter em agosto, ou setembro, ou o mês todo de outubro. O fogo tem que arder continuamente em nosso altar e não se apagar. Até porque o fogo, ele vem para queimar pecado, ele vem para remover o que não presta. Então eu e você precisamos trazer essa referência de fogo para as nossas vidas. E eu termino concluindo dizendo, nada nos acontecerá até que Deus faça conosco o que determinou fazer. O que vai motivar isso é uma atitude diante de cada nova etapa com a qual nos deparamos. Vamos sacudir as mãos e lançar a víbora no fogo. E caminhar com firmeza para o propósito daquilo que Deus tem conosco. A víbora não matou Paulo. Quando aqueles homens entenderam para o qual o Senhor levou Paulo ali, tinha um homem daquele lugar chamado Panflio, hóspede de Paulo, que um parente seu estava doente. Paulo foi à casa dele, com as mãos que a víbora picou.
Paulo ministrou a cura. E tantos outros da ilha de Malta foram curados. Então entenda uma coisa: Satanás vai atacar o chamado que Deus tem com cada um de nós. Mas cabe a mim e a você sacudir e avançar para viver o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Se coloque de pé nessa noite, eu quero orar pela sua vida.